O governo do estado acabou com o PROAC ICMS por 2 ou 3 anos em um decreto no Diário Oficial num sábado. E agora está fazendo uma consulta para saber o que vai ser esse tal do PROAC direto para substituir o antigo PROAC ICMS. Será que isso é realmente um ato democrático? Salve, salve arteiras e arteiros, esse é mais um vídeo aqui do canal da O Que de Que. Lembrando sempre que aqui ó, tá o link dos boletins da Lei Aldir Blanc, onde a gente fala tudo sobre a Lei Aldir Blanc. Tá na hora de prestar contas do inciso 2, logo mais do inciso 3. Então fique ligado e acompanhe todas as novidades lá. Hoje estamos aqui para falar sobre essa mudança do tal PROAC ICMS para esse novo PROAC direto que tá bem estranho. O que é mais estranho para mim é que ninguém, nem as pessoas que fazem parte desse Conselho Estadual de Cultura, que são os notáveis do estado escolhidos a dedo pelo secretário e pelo Dória. Não importava o quanto eu me esforçasse, eu era sempre o esquisitão, o último a ser escolhido, o biruta, a ovelha negra, o menino mau. Nem eles sabem o que está rolando. Isso é o que mais me assusta. Ninguém na classe artística até hoje me disse o que está rolando. Por isso eu trouxe para o canal o Danilo César, que o Zé Renato me apresentou essa semana, que é um cara que idealizou a Frente Ampla em Defesa da Cultura, SP, que é uma organização, um movimento que está trabalhando há muito afinco essa questão do PROAC direto e PROAC ICMS. Danilo, eu vou te falar minha opinião e já te trazer aqui para falar com a gente. Para mim, eu acho que se a gente está falando em democracia, a democracia deveria começar perguntando se a gente quer ou não quer o fim do PROAC ICMS. E não essa consulta aí que a gente nem sabe em que pé vai dar. Afinal, eles fizeram uma consulta do tal do PROAC Lab e, pelo que eu sei, não ouviram ninguém. Entra aí, Danilo, se apresenta para a galera do canal, diz quem você é, dê a sua opinião. Bem-vindo. Salve Daniel, salve toda a rapaziada do Que de Que. Satisfação estar conversando com vocês, trocando uma ideia. Num momento difícil, mas que a gente está esperançoso de dar alguns passos importantes e de reverter alguns retrocessos. Vou tentar explicar um pouco para a rapaziada. Bom, primeiro contar um pouquíssimo, muito rapidamente, da minha trajetória. Eu não fui o idealizador da Frente Ampla em Defesa da Cultura SP, mas fui um dos idealizadores. Eu sou historiador, ou aprendiz de historiador, como eu gosto de dizer, produtor cultural independente, trabalho nessa área de projetos socioculturais, de direitos humanos há mais de 20 anos, especialmente na cultura em diversas frentes, iniciativas, projetos, inclusive elaborando muitas políticas públicas há mais de 10 anos. Como eu disse, eu atuo há mais de 20 anos nesse setor. E a gente trabalha e sonha e constrói e produz num setor que, embora tenha um peso grande no país, o setor cultural, criativo, a economia da cultura, representa, segundo dados oficiais dos próprios governos, do próprio governo de São Paulo, cerca de 4% do PIB aqui de São Paulo, ou mais, tem estimativas que dizem que é mais. É o mesmo peso de nível nacional. Numa cidade como São Paulo, onde eu vivo, capital, esse peso é ainda maior, porque aqui tem muitas atividades ligadas à cultura, área de eventos, entretenimento, turismo, tudo isso que a gente mobiliza. O nosso setor mobiliza mais de 30 cadeias produtivas. Em contraposição, a gente já é muito relegado do ponto de vista das políticas públicas, orçamentárias. Para você ter uma ideia, em nível estadual, do que a gente está tratando aqui agora, o PROAC, que é um Programa de Ação Cultural, uma lei que foi criada e conquistada pelo setor há 15 anos atrás, em 2006. E que tinha duas modalidades, e por isso dá confusão nas pessoas. Assim como o PRONAC e também o PROMAC municipal, que é mais novo, ele tem uma modalidade que é o incentivo indireto, que estimula as empresas, por renúncia fiscal, a investirem em cultura, e o PROAC direto, editais diretos, que reserva uma parte do pequeno orçamento para a cultura diretamente para projetos independentes, produções do setor cultural.
O que acabou no começo desse ano foi o PROAC ICMS, que é o PROAC indireto, sem nenhum diálogo, como você disse, nem com o próprio Conselho. Mas veja bem, Daniel, a gente já tinha, para esse ano, mesmo representando 4% do PIB do Estado, segundo dados oficiais do governo, a gente só tinha 0,33% do orçamento estadual direto. E do universo de renúncia fiscal de ICMS, que o PROAC ICMS faz parte desse bolo todo, a gente só tinha 0,66% da renúncia. Todos os outros setores, o agronegócio, ou a agricultura, né, ou a indústria turística, ou a cultura do automóvel, e tantos outros mais privilegiados, já tinham 99% dos incentivos. Para a cultura, para a área de eventos, entretenimento, só 0,66%, menos de 1%. E mesmo assim estão cortando a gente que está vivendo a pior crise dos últimos 40 anos, foi o primeiro setor a parar por conta dessa pandemia e vai ser o último a voltar, porque a pandemia está terrível. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo agora e que a gente está querendo reverter. A gente criou essa frente ampla para não só reverter esses cortes, como avançar por mais políticas para a cultura de forma geral, nos municípios, no estado, estados, e aqui em São Paulo principalmente, mas também no país. Falei um bocado, né, Daniel? Você me desculpa aí, velho. E agora, esse momento, em que pé que tá? A consulta pública foi até sexta-feira, hoje que a gente está gravando. Não, amanhã, né? Que a gente está gravando na quinta. Vai até amanhã. Danilo, eu só vou te falar uma coisa, depois eu corto essa parte do vídeo. Pra você aparece Daniel aí, mas eu sou o Rodrigo, tá? Desculpa, velho. Não, na boa, eu corto as partes aqui do Daniel, não tem problema. Faço uma saudação de novo, mano. Você me desculpa. Tá Daniel Gaspar aqui, caralho. Tem uma boa notícia pra dar em primeira mão pra vocês do programa, velho. A gente acabou de receber agora à tarde, às 5 horas, depois de uma pressão legítima do setor. A nossa frente é composta por cerca de 500 entidades, organizações sociais, culturais e alguns poucos mandatos políticos de diversos partidos, mais de 8 partidos. Ela é uma iniciativa independente do setor e suprapartidária. Por conta da nossa pressão, como não estava havendo diálogo deste governo e especialmente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a gente inclusive estava chamando um tuitaço para amanhã, porque hoje se encerraria, né, a consulta pública, que a gente tem muitos questionamentos, porque não dá para você tabular um monte de sugestão de milhares de pessoas, quando na verdade a coisa estava sendo construída em outros espaços. E a gente pressionou e tinha marcado um tuitaço para amanhã, falando dialoga Saleitão, que é o secretário, e aí, surpreendentemente e felizmente, a gente recebeu agora, há meia hora atrás, um telefonema do gabinete do secretário, enfim, aceitando se reunirem com a gente na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então, vai uma comissão representativa da nossa frente, plural, diversificada, né? Suprapartidariamente, sobretudo representantes do setor, não necessariamente de pessoas ligadas a partido, aliás, uma minoria ligada a partido, mas a gente também acha importante ter representantes da Alesp, do Congresso Federal, de vários partidos, porque é um setor socioeconômico importante. Essa é uma das grandes mudanças que a gente está querendo dialogar com a sociedade e sensibilizar todo mundo. Você imagina, a gente representa 4% do PIB. Para não falar da nossa importância, que para mim é muito mais significativa, a nossa importância simbólica, cidadã. Todo mundo viu a importância que a gente teve durante essa pandemia inteira. Se não fosse a cultura, se não fossem os conteúdos que estão chegando por streaming, os livros, etc. e tal, na casa de cada pessoa que está isolada, como é que estaria a nossa cabeça nesse momento, um ano depois de pandemia? Então a gente quer sensibilizar todas as instâncias dos governos, poder executivo, poder legislativo, nível municipal, estaduais e federal, da importância central do nosso setor de forma transversal, em todas as áreas. A gente pode atuar junto com a educação, junto com a saúde, junto com o turismo, enfim. Então a gente vai ter essa reunião quarta-feira, a gente vai levar as nossas várias propostas concretas que estão na nossa carta, estão na cifra para o PROAC. A gente quer o dobro de recurso para o PROAC já este ano, que é a retomada do PROAC ICMS, num valor maior de renúncia fiscal, 161 milhões, e quer
os 161 milhões prometidos no tal do PROAC Expresso Direto, que está dando essa confusão que você falou, integralmente para chegar em quem mais precisa, nas pessoas que estão passando o veneno da emergência cultural que persiste por conta da pandemia. Vocês têm alguma informação sobre o que seria esse PROAC direto ou vocês estão tão no escuro quanto nós leigos? Eu faço parte lá do grupo do Telegram, entrei há pouco tempo, até no Telegram por causa da Frente Ampla em Defesa da Cultura, então eu nem sei mexer ali direito, estou tentando entender ainda esse Telegram, que tanto me pediram para entrar e vocês finalmente fizeram eu entrar mais um app no meu celular. Vocês têm alguma informação? Eu vou deixar inclusive a carta que você falou e o link da matéria que foi na Veja, se não me engano, que ele respondeu, o secretário. Também na Veja, e o pedido para a gente se reunir foi publicado numa matéria, um direito de resposta na Veja essa semana. Em relação ao PROAC Expresso Direto, Rodrigo, está todo mundo meio no escuro ainda, mas a gente tem sinais. Peraí, só falar então, que eu vou deixar todos os... Só um segundo, eu vou então... Só para avisar então que eu vou deixar os links dessas matérias e da carta aqui na descrição do vídeo, para quem não sabe do que a gente está falando, entra lá, se informa, é um assunto muito sério, que estão tentando acabar com o PROAC CMS e transformá-lo num PROAC direto, que agora ele vai dizer se ele tem informação ou não, porque eu não tenho até agora. Pode falar, Danilo. A gente agradece muito, Rodrigo, todo mundo que puder somar nessa luta, assinando nossa carta, divulgando, entrando nos nossos grupos de Zap ou de Telegram. A nossa rede está organizada hoje, tem um GT geral de coordenação que tem mais de 70 pessoas do estado inteiro, tem 5 GTs funcionando, de comunicação, o GT parlamentar, o GT jurídico, o GT de ações afirmativas, e um dos GTs principais, que é o de políticas culturais. Em relação ao PROAC Expresso Direto, que você falou, se a gente tem ideia do que está acontecendo, está tudo muito ainda nebuloso, mas, Rodrigo, a gente tem tido sinais. Ontem mesmo teve uma reunião junto à Frente de Cultura da Baixada Santista, que alguns dos representantes do secretário falaram que a proposta atual do governo, com esse PROAC Expresso Direto, é deixar mais ou menos a coisa como estava no ano passado. Cerca de 60 milhões para os PROACs editais e 100 milhões, mesmo que sejam diretos do governo, mas sob uma lógica semelhante do PROAC CMS. Só que, ao invés de escolhido pelas empresas, escolhido pelo próprio governo. O que a gente quer é dobrar isso. A gente quer resgatar uma luta histórica do setor, desde quando a lei foi criada, que é a luta pela paridade. Que os PROACs editais diretos tenham 160 milhões já esse ano, limpinhos, chegando para quem mais precisa, os produtores independentes, os técnicos, os projetos de quem mais precisa nessa emergência cultural, e também os 160 milhões, não só 100 milhões que vem sendo realizado nos últimos 4 anos, para o PROAC CMS. Inclusive com uma cláusula de barreira, quem ganhou um não poder ganhar o outro, se democratiza mais o recurso. Isso garante uma reposição só, na verdade, viu, Rodrigo? Porque se a gente fosse atualizar o número desde a criação do PROAC, esse valor estaria hoje atualizado pelo o IPCA, o Índice de Preço, Valor de Inflação Oficial, estaria em 210 milhões cada um dos programas. Então a gente não está nem pedindo aquilo que seria uma atualização só do programa, no momento em que todos os países do mundo, Rodrigo, estão investindo mais em cultura. Estão investindo mais nos setores que mais precisam. Pega os Estados Unidos, pega o Reino Unido, aqueles que estão enfrentando a pandemia agora com o Biden, né, diferente do Trump nos Estados Unidos, estão enfrentando a pandemia de um jeito mais interessante. Eles estão pegando os setores que mais foram atingidos e, ao invés de cortar, estão investindo e aplicando mais recursos, porque sabe que as pessoas estão num veneno danado. É isso que a gente quer para cá, isso que a gente está buscando dialogar com o governo de São Paulo, com o Dória, que inclusive tem pretensões nacionais, que ele valorize a cultura de fato, que ele coloque a cultura no centro de todas as políticas, nesse momento que a gente mais está precisando e que a gente pode ajudar a recuperação e a volta do desenvolvimento, Rodrigo. Tem pesquisas que dizem que o dinheiro investido em cultura é aquele que mais se multiplica e se espraia, se capilariza. Tem uma pesquisa sobre o PROAC especificamente que diz que cada R$1 investido gera outros 4 na economia paulista e brasileira. Se o governo aplicar aquilo que a gente está pedindo, que é 323 milhões, 160 no PROAC CMS, 160 no PROAC editais diretos, isso vai gerar 1,5 bilhões para a economia paulista e brasileira, para a recuperação pós-pandemia. Vai ser muito bom e importante para o estado de São Paulo e uma sinalização para todo o Brasil e para o mundo,
de que a gente está sintonizado com as políticas mais interessantes, que a gente quer um mundo pós-pandemia com cultura, com livro, com streaming, com museu, com literatura, enfim, com música, com teatro, né? Com hip hop, com cultura popular, enfim. Ou senão a gente quer um mundo, um deserto, sem essas expressões artísticas. É disso que se trata e é por isso que a gente está lutando. Pô, legal saber, eu não conhecia esse movimento a nível de estado, eu participo de vários aqui na cidade de São Paulo, que a gente faz a mesma luta aqui, porque principalmente esse governo que está tanto na cidade quanto no estado, adora usar a cultura como propaganda para se divulgar, para falar que atinge o PIB da forma que você citou aí, com uns 4%, 3%, cada hora eles citam um valor, mas é sempre um valor significativo na economia, mas na hora de fazer o orçamento da cultura, ela sempre vai lá para baixo e a gente fica enforcado ali se degladiando sobre como ganhar através de editais. Porque eu até visitei esse formulário de consulta, eu achei bem estranho, porque eu falei, pô, é um PROAC que eles estão chamando de direto, mas pelo jeito direto é só o jeito que vem a grana, porque a forma que estava se consultando tendenciava muito para a questão do edital, como existe hoje o PROAC Editais. Pois é, Rodrigo, mas era uma ilusão, né? E você tem muita razão quando você fala que a cultura ela é sempre relegada. Você pega o Ministério da Cultura é o primeiro a ser destruído, secretarias de cultura viram diretorias de cultura. Então, esse é o primeiro ponto. A gente exige respeito e a gente exige diálogo efetivo. A gente não quer jogo de cena, entendeu? Então, infelizmente, estava vindo até aqui um jogo de cena muito complicado, até porque a gente vem na esteira da Lei Aldir Blanc, que criou uma expectativa muito grande, foi aportado, conquistado pelo nosso setor, junto a parlamentares federais, um conjunto de recursos muito significativo que chegou em algumas pessoas, ainda muitas não receberam e outras tantas ainda não acessaram, mas criou uma expectativa de que as pessoas iriam acessar o edital direto. Só que com o que foi proposto sem diálogo para o setor, no caso do PROAC Expresso Direto, era uma ilusão, porque aquelas pessoas que trabalhavam com PROAC e ICMS vão continuar demandando. Então você tinha uma demanda de 320 milhões de PROAC e ICMS, tinha uma demanda de mais 300 e tanto da Lei Aldir Blanc, e tinha uma demanda dos municípios também. São Paulo tem 645 municípios, supor que cada um tenha uma demanda de 500 mil, mais 300 e tantos milhões de demanda dos municípios, que estava sendo oferecida com o mesmo cobertorzinho de 100 milhões, que não dava conta para fazer. Ia todo mundo ficar frustrado. Mas a gente do setor cultural, a gente também tem que fazer uma autocrítica e pode tirar um aprendizado dessa luta, porque ao invés de ficar um olhando para o prato do outro, né, para ver se o bifinho está maior ou menor, o pessoal da ópera está ganhando mais, o pessoal do ICMS ganha mais do que eu, outro está comendo, sabe aquela coisa no refeitório, na merenda, ou mesmo numa casa de família, de ficar olhando. A gente resolveu se unir, todo mundo junto, e lutar, porque tá todo mundo, desculpa o termo, tá todo mundo na merda. Todo mundo que tinha algum emprego, algum negócio, algum projeto, uma pequena empresa, uma pequena produtora, esse dinheiro desapareceu. As atividades que dependem de público presencial desapareceram com a pandemia. E a gente sempre teve um orçamento ínfimo. A gente está enfrentando já uma guerra aberta do governo federal contra a cultura e a gente não pode ceder aqui no estado de São Paulo, deixar acabar com a principal lei de incentivo da renúncia fiscal, que não representa nada para o orçamento, nem direto nem indireto do governo. Então a gente resolveu não só sair das cordas, como exigir respeito e avançar. A gente quer, precisa e merece mais recurso, mais política, mais incentivo. E tudo que vier para o nosso setor, atuando com outros, inclusive, vai reverter muito para a sociedade. Vai se multiplicar, vai democratizar, vai chegar no pipoqueiro, vai chegar na costureira que faz o figurino. Chega um monte de gente. Então a gente precisa de mais recursos e todo mundo está entendendo isso. Inclusive o próprio governo está dando sinais de que está entendendo, sensibilizando, né? O João Dória, ele é casado com uma artista plástica. Ele é irmão de um produtor audiovisual. Ele vem dessa área de eventos. Ele deveria ter, espero que volte a ter mais sensibilidade, não pode cortar o pouco que a gente tem. Tem que ampliar o orçamento. Então é isso que a gente está buscando e todo mundo junto. O setor está unificado, nessa nossa frente tem cerca de 500 organizações sociais e culturais e a gente vai lutar até o fim, até garantir
cada uma das conquistas. Com certeza eu também já entrei aí para a frente ampla de defesa da cultura, em defesa da cultura aqui de São Paulo. Tamo junto, faço parte dos movimentos culturais aqui da cidade de São Paulo também, que briga na Câmara por leis, porque só assim a gente vai conseguir subir esses orçamentos. E, inclusive, já até te convido que a gente vai fazer um festival online de teatro de bonecos agora em março. E a gente vai ter 2 mesas nas segundas-feiras de março, logo depois do dia 12 ali, acho que é dia 12, 13, 14, 15 e 22, que eu vou convidar companhias estrangeiras para a gente debater outros formatos de subsídio para além do edital. Porque edital virou uma competição desleal, são muitos inscritos para poucos contemplados, então é o que você disse, a gente acaba se degladiando, mesmo dentro do teatro, mesmo entre o teatro e o hip hop, o teatro e a dança, o teatro e a música, porque é muito pouco dinheiro que eles colocam para a gente ficar se brigando ali, e é o que você disse, ao invés de a gente ficar brigando pela migalha, a gente tem que ir lá brigar pela padaria, porque se derem a padaria a gente consegue criar um bairro, se criar um bairro a cultura vai chegar cada vez mais longe nesse país. Cultura essa, e eu sou prova disso com prêmios internacionais, que a cultura brasileira é muito mais reconhecida fora do Brasil do que aqui dentro pelos próprios moradores e governos. Então tá na hora de a gente virar nosso rosto, nosso olhar para a cultura produzida, a identidade cultural produzida no Brasil. Uma pergunta que eu quero te fazer, e fica livre se você não souber também, Danilo. Eu ouvi diversas vezes de pessoas diferentes que essa jogada de colocar o nome da secretaria de Secretaria da Cultura e da Economia Criativa também já é uma possibilidade de levar dinheiro da cultura para outros setores. Porque economia criativa, a cultura faz parte, o vestuário faz parte, a culinária faz parte, mas também outras empresas como iFood, Uber, Disney Plus, Netflix, etc., esses streamings, também fazem parte da economia criativa. Algum bafafá sobre isso também rolando ou não? Isso é só viagem de poucos? Querido, algumas coisas antes e concordando com você, né? Eu acho que a gente tem que sair dessa lógica dos editais, né? E ir para uma lógica do é de todos, ou são de todos, né? A gente ficou muito tempo acostumado com uma lógica de editais e que poucos ganham, tem figurinhas carimbadas, tem os QIs, né? Os que indicam, tem os balcões de sempre, né? O clientelismo histórico da nossa sociedade, e muito pouco política pública republicana, realmente democrática, transparente, chega a quem mais é de forma igualitária. Isso é um dos objetivos, assim como essa ideia e um estigma que se criou na renúncia fiscal para a cultura, como eu comprovei aqui com dados, que para a cultura é ínfima. Não se trata de renúncia fiscal, né? Renúncia como se fosse um favor do governo. Se trata de investimento. Tudo que é investido na cultura se reverte muito para toda a sociedade, para a economia, gera impostos para o governo, para a parte cidadã, simbólica, etc. e tal. O próprio Papa, João Paulo II, essa semana passada, falou, né, uma frase que a gente está trabalhando, a gente está criando uma nova campanha por mais cultura já, mais incentivos, mais recursos, mais políticas culturais. Ele falou, o Brasil precisa pegar o dinheiro que está investindo em armas e investir na vacina. E a gente tem falado a mesma coisa também, a gente quer menos armas e mais cultura, mais vacina, mais saúde, mas mais cultura também, porque cultura também é saúde. Como você falou, o nosso país é conhecido mundo afora muito mais pela cultura que qualquer outra coisa. A gente quer que o Brasil passe a ser conhecido pelas armas, pela cultura da violência, cultura da morte. Indo para a sua pergunta específica sobre o conceito de economia criativa, eu acho que essa discussão, que é um ótimo debate, é uma faca de dois gumes. De um lado, economia criativa, economia da cultura e outros termos mais, cada um tem o seu conceito, pode dar margem para isso, para ser uma coisa muito ampla em que se desvirtue ou se vá para uma linha muito empresarial que ofusca o lado criativo, né, os processos coletivos de criação e difusão artística. Por outro lado, eu acho que tem, independente do termo que se use, economia criativa, economia solidária, economia da cultura, economia quilombista, eu gosto, eu sou autonomista, enfim, tem uma questão que nós do setor cultural também temos que fazer uma autocrítica, a gente não pode deixar a discussão econômica e orçamentária
para simplesmente liberais, ou para a direita ou para a extrema-direita. Se recusar a fazer uma discussão sobre o quanto a gente movimenta da socioeconomia, do que a gente faz, do que a gente produz, do que a gente movimenta, do que a gente difunde, e discutir orçamento também. A gente tem conhecimento, tem capacidade, tem respaldo técnico legal para falar, olha, não dá para um setor como o nosso, que nos termos que eles gostam de usar, muito econométricos, né, que representa 4% do PIB, como vocês estão falando, com pesquisa da FGV, do Sebrae, e veiculado oficialmente pelo governo, ter 0,33% do orçamento, ou ter apenas 0,66% do conjunto de renúncia fiscal, enquanto o agronegócio, né, a agricultura, outras culturas, a cultura agro, a cultura do automóvel e outras culturas mais, a cultura das armas, cada vez mais as armas têm tido incentivo e renúncia fiscal para serem produzidas e comercializadas no Brasil. A gente não vai disputar isso aí? A gente vai ficar olhando aqui no nosso setor, falando, nossa, aquele cara que trabalha com ICMS, aquele cara que trabalha com a Rouanet, ele é o vilão? Será que ele é o vilão mesmo? Então, essa discussão econômica, no sentido muito qualificado, muito preparado, da perspectiva que for, e eu estou falando de uma perspectiva de esquerda e progressista, ela precisa ser feita. Qual vai ser o termo, qual vai ser o conceito a ser encampado por cada um? Cada um tem o seu programa, o seu modelo ideal, né, a sua utopia também, e a utopia sempre porque movimenta a gente a construir caminhos, né? Então, eu acho que tem essa faca de dois gumes. Tem os perigos, deixar a coisa muito ampla, né? E aí tudo é tudo, nada é nada. E vem muita coisa, pode ser perigosa, desvirtuando o setor cultural, a produção cultural e a difusão também. Por outro lado, tem um nosso setor, historicamente, pode e deve fazer, que é discutir economia, discutir orçamento, discutir finanças. Isso não é as leis financeiras, a responsabilidade fiscal, que é o argumento que elas não são leis da natureza que caem e a gente tem que aceitar, né? A gente está hoje aqui discutindo o fim do teto de gasto para a educação e para a saúde, e é a mesma lógica que está tirando investimento do nosso setor. É uma lógica econômica. Vamos debater economia. E a gente tem para trocar, tá ligado? Totalmente. Adorei seus conceitos, já estou lá na frente ampla, vou me aproximar cada vez mais. É legal ver essa briga aí no estado também, porque a gente já tem essas discussões aqui na cidade. Estou conhecendo agora do estado e vou fazer parte, tamo junto já. Adorei te conhecer, Danilo. Tem vários conceitos aí que eu acho que são profundos e que vai somar tanto aqui na cidade quanto a cidade pode somar também com essa frente aí no estado. Eu estou super satisfeito. Se você tiver alguma consideração final, quiser falar, aqui tá livre, fique à vontade. Rodrigo, Daniel, toda a rapaziada do Que de Que, tamo junto. Para mim vai ser uma satisfação voltar a trocar ideia com vocês, se for necessário. Você falou desse festival que vai ter, estou à disposição. Tem inúmeras outras pessoas da frente, representativas de uma idade, uma pluralidade de todos os segmentos, áreas e sub-áreas e subsetores do nosso setor cultural, criativo e da economia da cultura. Essa discussão é muito importante de se fazer, especialmente neste momento, porque ela vai definir o futuro das novas gerações. Ou a gente demarca, risca um giz no chão, de que no mínimo mais retrocessos não podem ter, e de preferência a gente precisa avançar enquanto sociedade, né, enquanto projeto de país e até civilização, para usar um termo que também não gosto muito, ou a gente vai ser destruído. Vai acabar qualquer tipo de expressão, produção e difusão artístico-cultural. É disso que se trata, por isso é uma luta tão importante, um debate tão importante, um debate-papo aqui. Estou à disposição, estamos juntos, foi uma grande satisfação trocar essa ideia com todos vocês aí do Que de Que, tá bom? Grande abraço para todo mundo que teve a paciência de nos ouvir aqui, e confiram aí os canais da rede, todo mundo convidado para entrar nos grupos, o Telegram é aberto, não tem limite, então todo mundo pode entrar, mas também os de Zap, todo mundo é bem-vindo, tá bom? Grande abraço. Pô, Danilo, obrigado. Você já está intimado a voltar e contar dessa reunião de quarta-feira aí que vai ter.
Dá um abraço a todo mundo aí, tamo juntão, fica em paz aí, vamos que vamos. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Deu para perceber que ainda vai dar muito pano para manga. Vamos acompanhar de perto. Quarta-feira tem essa reunião. Eu vou conversar com o Danilo depois e se ele puder, ele grava comigo um novo vídeo ou se não, eu gravo um aqui para trazer as impressões sobre essa reunião que finalmente alguém conseguiu falar com essa Secretaria de Cultura do Estado que nunca responde. Finalmente responderam, depois de tanta pressão, matérias na Veja, etc, 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 até que enfim responderam. E essas confusões muito confusas de PROAC ICMS e PROAC direto me fez lembrar de uma frase do grande mestre. Sempre que havia uma confusão muito confusa, ele fazia questão de se colocar dizendo: eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Até a próxima, galera! Tchau!